É isso, vamos falar um pouco mais sobre essa questão, né, desse encontro entre Lula e também Donald Trump, porque tem uma expectativa para que isso aconteça, uma reunião já prevista antes desse conflito no Oriente Médio aparecer. Agora há uma dúvida sobre quando realmente esse encontro ele vai acontecer. Vamos conversar com as nossas analistas. Na verdade, vou conversar primeiro com Edilene Lopes, direto de Brasília. Edilene, muito bem-vinda, viu? Boa noite. Conta pra gente, era para ser 16 de março, era a data, né? O presidente Lula retorna então dessa viagem à Índia e se debruça sobre essa conversa com o presidente Donald Trump. Será que isso vai ser adiado? Boa noite, Ju. Boa noite a toda a nossa audiência. Há a possibilidade, sim, de adiamento desse encontro. A princípio, vamos lembrar, a previsão era que fosse no início de março. Depois, o presidente Lula, durante a sua missão internacional que fez na Coreia do Sul e na Índia, disse que poderia ser no dia 16. E agora, com esse conflito com o Irã, a possibilidade de adiamento mais uma vez. Conversei com fontes aqui no Brasil, da diplomacia brasileira, e também em Washington, que disseram que não há nenhuma data definida, que esse encontro pode passar para o final do mês ou até para o mês de abril. Antes era uma questão de agenda, tinha que casar a agenda do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump. Agora tem mais que isso, porque outros elementos podem entrar também nessa conversa. E aqui na esplanada dos ministérios, a avaliação de aliados de primeira ordem do presidente Lula é que esse assunto, a negociação do tarifaço, na reunião na qual vão tratar também, claro, minerais raros, ele pode ficar num segundo plano. Para o governo brasileiro, além dos assuntos que Pedro Venceslau já trouxe que entram na pauta, que é uma possibilidade do governo tentar mediar esse conflito com o Irã, entra também uma questão ligada à energia e petróleo. Vamos lembrar que o Estreito de Hormuz foi fechado. Por lá passam mais de 20% da quantidade de petróleo que circula no mundo. O principal fornecedor de petróleo, um dos principais, na verdade, fornecedores de petróleo para os Estados Unidos é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi contra-atacada depois do ataque dos Estados Unidos no Irã. Significa que pode haver uma necessidade internacional de fornecimento de petróleo e o Brasil é um grande produtor. Então, o petróleo aumenta aqui no Brasil, os combustíveis aumentam, mas o Brasil pode exportar mais e essa também pode ser uma pauta na conversa entre Trump e Lula. Outro ponto que também nós temos que lembrar e que é importante, que o presidente brasileiro se coloca como um interlocutor, um intermediador nessa história internacional, mas nas 3 grandes tentativas que ele fez ao longo desse mandato, ele não teve sucesso. Primeiro foi uma intermediação entre Israel e a Palestina, por causa do conflito na faixa de Gaza. Depois ele tentou também fazer uma intermediação Rússia-Ucrânia, o que não conseguiu. Quem conseguiu foi o presidente americano. E, por último, tentou uma não intervenção na Venezuela e a intervenção acabou se solidificando e acontecendo. Então, é sempre uma posição que o governo brasileiro gosta de se colocar, até porque o presidente Lula tem a sua importância no cenário internacional, mas fato é que ele não tem conseguido fazê-lo. O que ele vai tratar, de fato, são questões relacionadas ao Brasil, que também vão mudar depois desse conflito que afeta toda a lógica da geopolítica mundial, que tem como as principais ferramentas, e Donald Trump sabe disso, energia e combustível. Por isso, esses ataques sequenciais, primeiro na Venezuela e depois no Irã, Jô.